Olá, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre a questão da elaboração de artigos científicos, mais especificamente do artigo de revisão, que é a atividade que provavelmente vocês estão desenvolvendo, né? E é necessário ter algumas orientações prévias a respeito disso. Então, temos como objetivo para esse vídeo, né, que vocês conheçam as etapas da elaboração do artigo científico de revisão, que também saiba a importância das conexões entre os constituintes do artigo, que são os capítulos que compõem o artigo científico, além da questão de saber a importância que deve se dar aos detalhes, bem como conhecer alguns erros que são bem comuns e frequentes e que devem ser evitados na hora de fazer um artigo de revisão. E bom, para começar, o artigo ele surge da questão que envolve os cards que estão no nosso Trello, do qual a gente tem tema, a gente tem perguntas e hipóteses, palavras-chave, a pesquisa booleana e, como resultado daqueles que fazem a pesquisa booleana, a elaboração do artigo de revisão para aprofundamento e depois desenvolvimento da pesquisa empírica, certo? E a questão básica é, por onde começa o artigo? Ele começa naquela tela anterior, quando você tem, então, os projetos. E os projetos têm lá os seus objetivos, têm as suas funções, têm as suas descrições de como vai ser feita a atividade, e ele tem a função de responder a uma pergunta de pesquisa, esclarecer uma dúvida que existe, um problema de pesquisa. Sendo assim, então, temos que tomar muito cuidado, porque um projeto mal executado ou mal lido, talvez o projeto é bom, mas o aluno às vezes não fica atento ao projeto, pode fazer com que o resultado final não seja interessante. Da mesma forma, também pode acontecer alguns imprevistos, como essa foto aqui, que dizem que foi um estádio que foi totalmente construído e esqueceram um trator dentro. Esses tipos de contratempos de forma analógica não pode acontecer, a gente tem que desfazer o trabalho para corrigir o trabalho. Então nós temos que seguir um plano, assim como o engenheiro segue a planta, nós temos que seguir então o que está no nosso projeto, que foi feito até o presente momento, incluindo o problema da pesquisa que a gente quer então resolver. Sendo assim então, a outra pergunta muito frequente é: para que eu vou escrever um artigo? Qual a intenção de se escrever um artigo? Qual é o motivo para se escrever um artigo? A gente escreve artigo científico para resolver problemas que têm uma certa complexidade através de um método que nos faz pensar e apresentar a solução para as demais pessoas. Então, o artigo é divulgar a solução que a gente encontra para um dado problema. Mas aí entra uma questão importante, que essa solução ela só existirá se a gente tiver claro qual o problema que a gente está enfrentando. E esse é um dos erros comuns, os alunos se perderem na questão de qual é o problema que eles deverão resolver. E problema é diferente de dificuldade, é importante também deixar isso bem claro, E eu sempre falo nas minhas aulas, como é que eu vou diferenciar um problema de uma dificuldade, sendo que eu tenho que trabalhar a questão do problema. Eu sempre dou o exemplo da falta do dinheiro. Faltou dinheiro, ter dívidas. É um problema ou é uma dificuldade? Muitos até respondem que é um problema, mas na real é uma dificuldade. O problema, na verdade, qual que seria? Seria, segundo o que fala os conceitos dentro da metodologia de pesquisa, que problema é uma situação que inclua possibilidade de resposta ou que eu tenha de descobrir a resposta. Desta forma, o problema nesse caso específico, nesse exemplo de forma analógica, seria a questão de como conseguir o dinheiro para quitar as dívidas. Aí eu tenho as minhas opções, que pode variar desde um empréstimo a um banco, fazer um corte na despesa ou vender alguma coisa que eu tenho. Isso eu chamo então de hipóteses, no qual então eu estarei buscando qual é a melhor alternativa e solução para o problema. Outra coisa importante, que acaba sendo também um erro comum, é a falta do objetivo. Por isso, todo artigo científico tem que ter um objetivo, que se traduz na questão: o que eu quero com este artigo? Que melhorias eu quero trazer, que benefício eu quero trazer para a sociedade, e isso então vai determinar o meu objetivo do meu artigo científico.
eu tenho que trazer aquela sensação de quem ler o meu artigo vai ter que percepção. O que ele vai saber de importante que vai fazer com que ele tenha ações diferentes e melhores, e principalmente fundamentadas em termos científicos. Daí então, o projeto nosso é uma ação para resolver problemas que a gente já definiu, que é a situação que eu posso ter mais de uma resposta, como na questão de como conseguir dinheiro para pagar dívidas. E o artigo científico, por sua vez, é para divulgar a solução do problema. Se eu encontrei a solução que a melhor forma era evitar juros excessivos de banco e não fazer empréstimo, que não tenho nada de interessante que eu possa dispor, que a melhor solução seria rever os meus gastos, então eu estaria divulgando para todo mundo alguma coisa que é pensada, estruturada e fundamentada. É assim então que funciona a base de um artigo científico, divulgar a solução do problema. Daí então, como que a gente vai solucionar o problema, considerando uma questão mais teórica de revisão de literatura? Nós temos que ter também métodos para solucionar o problema. Eu tenho que ter a receita, eu tenho que mostrar para todo mundo como que eu fiz e algo claro, exato e reprodutível. Para isso, então, que a gente segue algumas estratégias de fazer a revisão de literatura, das quais a gente está usando, inclusive, esta aqui, do qual vocês já vão identificar ter passado por algumas dessas situações. Primeiro, definição da pergunta, já fizemos, usando o anacrônico PICO, do qual a gente também definiu as palavras-chave, que aparecia inclusive lá no Trello. Depois partimos para a etapa 2, que é estabelecer os critérios de inclusão do artigo, do qual a gente utiliza a questão da pesquisa booleana, and or not, e depois também definimos qual é o limite de corte de tempo do artigo, geralmente 5 anos até o presente, e a definição dos dados que a gente quer encontrar. Então, lendo o artigo, o que a gente quer encontrar no artigo que tem a ver, inclusive, com a pergunta da pesquisa. Decidido, então, como é que a gente vai fazer essa busca dos artigos, nós partimos para a etapa 3, que é a busca propriamente dita, no qual a gente define os sites de pesquisa, geralmente PubMed, Cielo, ScienceDirect, que a gente acaba utilizando mais. Uma vez, então, que a gente aplica o que a gente definiu anteriormente aqui, nós vamos para a etapa 4, que é a seleção dos artigos. Eu encontrei alguns que atendiam o que eu estabeleci de busca, mas agora eu preciso escolher aqueles realmente que tenham mais a ver com o meu problema de pesquisa. E geralmente a seleção a gente faz pelo título, que nos chama a atenção, lê o resumo, se passou por esse crivo, a gente acaba lendo o texto inteiro e separa então aqueles artigos que são de interesse. Separados os artigos, então, nós vamos fazer a coleta de dados e vamos trabalhá-los, que pode ser na forma de planilha ou de mapa mental. E assim, então, estruturar os resultados e fazer, entre outros mapas mentais, buscar soluções do problema. Então, esta é a forma que a gente mostra para as pessoas que leem nosso artigo de como que a gente chegou à solução do problema, que não foi aquela coisa aleatória, aquela coisa tipo voz da minha cabeça. A gente segue um método para isso. Então, a gente já fez essa parte, agora nós precisamos construir o artigo propriamente dito, que é mostrar a solução desse problema. E para a gente fazer o artigo, geralmente a gente usa o template. Template é um documento no qual você tem as orientações para escrever um artigo. Cada revista tem o seu template, mas a gente acaba usando um template geral, que é uma forma da gente ter um esboço do artigo e depois simplesmente fazer as adaptações necessárias para o template oficial da revista, que aí muda a questão de norma, fonte, espaçamento, mas a parte essencial a gente tem. E de que é composto um template? Um template ele é composto pelas orientações de como fazer o título do trabalho, que segue a questão de sempre ser o menor resumo possível do artigo. Também o template mostra como deve ser feito a questão do resumo empregado no artigo, que é uma explicação breve sobre o que está contido no trabalho, para a pessoa ler e se interessar.
E, por mais que sejam as etapas iniciais do artigo, elas são as últimas que a gente vai fazer, porque a gente só consegue resumir, né, seja na menor forma possível, seja na forma, né, de um resumo um pouco mais expandido, quando a gente tem todo o trabalho pronto. Então, isso aqui a gente deixa para a etapa final. E o que nós vamos fazer? Inicialmente, nós temos que escrever a justificativa do nosso trabalho, né? Seguindo, inclusive, as normas, né? De dizer tema, problema, hipótese neste capítulo do artigo. Depois, vamos escrever os métodos, que no caso da revisão de literatura, né, é aquele fluxograma que eu apresentei para vocês, né? E que tem texto padrão, não existe plágio, né, em termos de metodologia. Depois, a gente vai, com os resultados, né, que a gente obteve, fazer a nossa discussão e, por fim, chegar às considerações finais, né, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente quer passar e que solução a gente quer divulgar para o problema que a gente estava investigando, né? E aí, por fim, então, a gente vai dar um título e fazer um resumo do trabalho. Aqui seria um exemplo, né, de um template no formato Word, com as orientações, né, já com o fluxograma da metodologia, né, e as orientações de como fazer, né, o trabalho propriamente dito. Daí, então, né, olhando para esse template, então, o início, como eu falei, né, é a parte que a gente faz por último, né. Algumas revistas pedem 400 palavras, a BNT fala em 250 palavras, né? A gente acaba fazendo um resumo um pouco mais expandido, porque é melhor tirar do que depois ficar tentando fazer até chegar ao número de palavras correto. Depois vem a parte da introdução do artigo, que algumas revistas chamam de justificativo, isso a gente adapta, né? E como é que a gente faz esse capítulo de justificativa ou introdução? Primeiro, nós temos que descrever inicialmente, né, o fenômeno que a gente está estudando, o que é o, né, que a gente quer trabalhar, qual é o assunto que a gente quer trabalhar. Isso aqui a gente emprega geralmente, né, de 1 a 2 parágrafos para isso. Na sequência, uma vez apresentado o tema, nós vamos falar do problema da pesquisa, da dúvida que nos norteia, e eu sempre peço aos alunos para usar o estilo interrogativo na hora de apresentar este problema, que pode variar também de 1 a 2 parágrafos. Uma vez que deixa claro qual é a nossa dúvida, nós vamos falar da importância dele e das possíveis respostas, que são as hipóteses. Aqui já é 2 ou 3 parágrafos. E na sequência, né, falar um pouco mais, né, das possíveis respostas, né, e o impacto que elas teriam, né, na questão da solução do problema. E por fim, o objetivo, que eu comentei com vocês, né, o que a gente espera, né, que as pessoas sintam lendo o nosso trabalho. Toda essa atividade, né, gira em torno de 1,5 páginas, independente da fonte que a gente for usando, né, no caso aqui a gente vai usar Arial 12, mas geralmente fica em torno deste tamanho, né. Feito então a introdução, né, do trabalho, nós partimos então para a parte da metodologia de pesquisa, de revisão. Daí existe um texto padrão que a gente segue, tem um fluxograma padrão também que eu sigo e disponibilizo para todos os meus orientandos, que é aquilo que eu mencionei anteriormente. Do qual, então, vocês precisam, nesta parte, simplesmente completar com os dados faltantes, né? Aqui, que está marcado em X, né, para que se tenha, então, né, um texto referente a essa etapa metodológica. Feito isso, nós vamos partir para resultados de discussão. A primeira etapa dos resultados a gente chama de dados brutos, né, que não tem que ter, né, esta denominação aqui. Aqui é só para orientar. Né, a gente usa um subtítulo que tenha mais a ver com o trabalho da pesquisa em si. E o que é isso? Né? Então, é um outro fluxograma que a gente utiliza também, do qual descreve nas etapas que a gente fez a pesquisa a quantidade, né? Os sites que foram utilizados, a quantidade de artigos que foram encontrados, se existia duplicação entre eles, né? Quais foram os selecionados, quais foram os excluídos, quantos, né, foram os excluídos, daí então quantos que a gente escolheu para fazer o trabalho, daí se teve, né, uma nova peneira, né, para selecionar os artigos, no fim, o quanto artigos ficaram, e depois, né, se houve a inclusão de algum artigo em especial que ajudou na confecção do trabalho que não estava no fluxograma inicial. Então, esta é, né, a forma de apresentar os dados brutos e que mostra o caminho que a pesquisa foi feita, e é importante para se ter essa credibilidade, né, com relação a esta etapa, né.
do qual, né, um revisor de uma revista pode querer repetir para ver, né, se realmente a pesquisa foi feita de fato. Feitos os dados brutos, né, a gente começa a discussão sobre o assunto macro, então. Né? Então a gente tem que falar do tema no conceito macro, mas aqui diferente da parte da introdução, porque aqui tem que ter o quê? Sempre uma correlação com os artigos encontrados. Né? Então, se eu vou falar do tema na forma macro, tenho que sempre, praticamente em cada parágrafo, né, dizer que tal opinião foi, né, retirada de tal autor. Daí segue, né, daí nós temos então a parte dos aspectos relativos ao problema da pesquisa. Aqui também, diferente da introdução justificativa, eu tenho que fazer um texto, né, mais de caráter científico e embasado. Né? Depois, falar do problema em si, também o que a literatura científica fala, citando sempre os autores, tá? Que aí, no caso, se a gente tiver uma ideia, pode usar Vancouver, se a revista pede, se não, a gente usa BNT. Né? E depois, né, vamos para a parte da discussão propriamente dita, né, do qual a gente vai falar as possíveis respostas e vamos discutir elas segundo o que a gente encontrou na literatura, para no final escolher aquela que é mais provável, né, e ainda fazer talvez uma pequena crítica, né, dizendo que é a mais provável, mas tem algumas ressalvas com relação a isso. E depois chegamos no parecer final, né, que é dizer qual é a hipótese vencedora, né, e que ela é a solução do problema que a gente vem trabalhando. Né? Isso também com respaldo científico dos artigos. Então, assim que a gente faz, né, e é aquele método, quem já foi meu aluno de metodologia sabe, né, que é o triângulo invertido, né, que a gente começa do macro, do geralzão, e vai afunilando cada vez mais. Bom, feito isto, então, né, nós partimos então para as considerações finais, que segue aqui este pequeno roteiro. Né, o que a gente aprendeu, do ponto de vista de conduta e posicionamento, qual é o posicionamento mais adequado a partir de agora, né, frente à solução do problema, e como a gente quer qualificar a prática dos profissionais de saúde, né, desta forma. Feito isso, então, a gente parte para as partes burocráticas, né, que é colocar as referências das normas e tudo mais. Né. Mas, assim, então, o projeto busca resolver problemas, o artigo científico apresenta a solução, a hipótese vencedora que responde ao problema. Ok? Então, assim, nós teremos o nosso artigo, então, e a solução do problema. E assim, então, é para fazer a atividade. Né? Então, segue aqui, né, só um fechamento, então. Então, as etapas de elaboração são aquelas que a gente viu, que vai desde o título até as considerações finais. Lembrando que título e resumo a gente faz por último, né? E para cada uma daquelas etapas, as orientações estão nessa apresentação. As conexões são importantes, né? Então tem que ter sempre um link em cada uma, né? Da introdução, do método e das discussões e tudo mais. Então, ficar atento aos detalhes, né? E os erros mais comuns eu cometi, né? Eu comentei com vocês, né? Que os erros mais comuns acabam acontecendo quando eu não, né, sigo, né, aquelas orientações e tento escrever o artigo de qualquer forma, sem estar atento principalmente ao problema que está envolvido na pesquisa. Ok? Então essas são as orientações. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço.